Olá, essa aula, então, dando continuidade à questão de interrupções, hoje a gente vai ver os módulos timers. Normalmente a gente vai usar os módulos timers acarretando em interrupções. Então a gente vai ver depois um exemplo ali com uma técnica de debouncer utilizando um timer. Tá? E a ideia do, do que é o timer, né? Ele é um módulo para medir intervalos de tempo de forma precisa e eu podendo, o usuário podendo escolher quando dispara, esse tipo de coisa. Diferente do SysTick, o SysTick ele é periódico. Tá? O timer ele pode ser uma única vez, ele pode ser periódico. E vocês vão ver depois que os módulos timers eles têm do Tiva, eles têm 32 ou até 64 bits ali dos contadores. Né? Então, dos principais usos é a utilização do timer para disparar uma interrupção depois de um determinado tempo decorrido. Quando então passa esse tempo, a interrupção vai gerar um alerta e vai rodar esse código específico ou então mudar a saída. Né? O timer ele roda de forma isolada, ou seja, ele não compromete tempo computacional da unidade lógico-aritmética. E ao invés de ficar usando loops e atrasos, a gente usa o timer. Basicamente, ele funciona incrementando ou decrementando uma variável de contagem, chamada de counter register. Esse counter register vai contando até determinado valor, dependendo do tamanho. Tá? A contagem é feita de forma unitária, então quando ele estoura, vai ter um overflow e ele reinicia a zero. A menor unidade de medida possível vai ser o período de clock do cristal oscilador. Então, ilustrando um pouco aqui para vocês, o Atmega 328, que é o microcontrolador do Arduino Uno, ele tem três módulos timers. Ele tem o timer 0, o timer 1 e o timer 2. Notem que ó, o timer 0 e o timer 2 ele só tem 8 bits, então ele vai contar de 0 a 255 no máximo. O timer 1 já é um pouquinho maior, tem 16 bits, então ele consegue contar até 65.535. E são pequenos, se comparado aos que a gente tem aí no Tiva. O Tiva ele vai ter 6 que trabalham em 32 bits, que eu posso quebrar em 2 de 16 cada um deles, ou então e mais 6 de 64 bits que eu posso quebrar em 2 de 32 bits cada um. Então ele é bem maior. E como que a gente usa, né, esse módulo time? Primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar o periférico. Então, tal qual a gente habilitava os periféricos das GPIOs, a gente tem que habilitar o periférico timer. Depois, definir qual que é o modo de operação, se ele vai ser periódico, one shot, etc. e tal. Carregar qual que é o valor inicial do timer. Depois, habilitar a interrupção, habilitar interrupções globais e habilitar o timer que vai iniciar a contagem. Não podemos esquecer que ele precisa aqui da definição da interrupção no startup.c. Então, no próximo vídeo vocês vão ver um exemplo de como que usa esse timer com interrupção.